Pessoal da matemática, tudo bem? Temos uma questão do Prof. Mate. Um retângulo tem área igual ao quadrado da metade de sua diagonal. A razão entre o lado maior e o lado menor é igual a... Tem-se 5 opções de resposta. Vamos aqui fazer o seguinte. Eu vou chamar aqui A e B de lados do retângulo, certo? E D de diagonal desse mesmo retângulo, conforme eu indiquei aqui, olha. Se aqui é o retângulo, este lado é B, né? Como este também é B, e este lado vai ser A, como este também é A. E a diagonal aqui eu chamei de D, portanto. Bem, a partir disso, eu posso dizer que o A, por exemplo, é maior ou igual a B, porque pode ser que o A seja igual a B e o retângulo seja um quadrado, não é? Bem, aplicando-se o teorema de Pitágoras, a gente sabe que D ao quadrado, que é a diagonal ao quadrado, é igual a um lado ao quadrado A ao quadrado, é igual ao outro lado ao quadrado B ao quadrado. Bem, ao mesmo tempo, a área do retângulo é igual a base vezes a altura, certo? O enunciado da questão diz o seguinte, que um retângulo tem área igual ao quadrado da metade de sua diagonal. Então, o que é a área? Não é base vezes a altura? Então, A vezes B. E isso seria igual ao quadrado da metade de sua diagonal. A metade da diagonal é B sobre 2, então D dividido por 2 elevado ao quadrado. Então, A vezes B é igual a D ao quadrado, 2 ao quadrado dá 4, então D ao quadrado sobre 4, que é isso aqui que eu indiquei. Bem, o produto notável nos dá o seguinte, que A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, A menos B ao quadrado, se eu passar o B para mais próximo do A ao quadrado, vai ficar A menos B ao quadrado é igual a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2AB, colocando menos 2AB lá para o final. A partir disso, A menos B ao quadrado seria igual a D ao quadrado, porque A ao quadrado mais B ao quadrado é exatamente igual a D ao quadrado. Isso menos 2AB. E AB é D ao quadrado sobre 4, conforme a gente calculou anteriormente, né? Então, essa expressão fica D ao quadrado, 2 dividido por 4, vai ficar 2 aqui embaixo. Vai ficar, então, D ao quadrado menos D ao quadrado sobre 2. Perfeito? Fazendo-se aqui o mínimo múltiplo comum, vai ficar 2D ao quadrado menos D ao quadrado sobre 2, que ficaria D ao quadrado sobre 2, que é essa expressão aqui. Bem, a gente sabe que A é maior ou igual a B, como foi definido. Perfeito? Evidentemente que não existe aqui o sinal negativo, porque são medidas, né? As medidas são positivas. Então, A menos B é igual a raiz quadrada de D ao quadrado sobre 2. Então, A menos B é igual a D sobre raiz de 2. Portanto, A é igual a B mais D sobre raiz de 2. Essa expressão vai ser útil. Bem, continuando aqui a resolução, nós teremos o seguinte. Substituindo-se esse valor de A na equação que relaciona a área com a diagonal, obtém-se uma equação do tipo do segundo grau em B. Então, A não é igual a B mais D sobre raiz de 2 e AB é igual a D ao quadrado sobre 4. Então, B mais D sobre raiz de 2 vezes o B vai ser igual a D ao quadrado sobre 4. Então, isso aqui daria o seguinte, que B ao quadrado mais D sobre raiz de 2 vezes B é igual a D ao quadrado sobre 4. Perfeito? Bem, continuando aqui. Isso vai implicar que B ao quadrado mais D sobre raiz de 2 vezes B menos D ao quadrado sobre 4 é igual a 0. Né? Então, nós temos aqui uma raiz, ou duas raízes para encontrar de uma equação do segundo grau. Perfeito? Que é esta daqui, nossa equação do segundo grau. Bem, vocês conhecem, né, aquela fórmula que dizem que foi Bhaskara quem definiu, né? Então, a partir disso, você consegue encontrar a resposta da questão. Aqui nós temos o 2, né, aqui embaixo, certo? Que vai ser B é igual a menos D sobre raiz de 2, mais ou menos D sobre raiz de 2 ao quadrado menos 4 vezes 1, vezes menos D ao quadrado sobre 4, isso sobre 2, certo? Bem, isso aqui vai ficar o seguinte, B é igual a menos D sobre raiz de 2, mais ou menos raiz de D ao quadrado sobre 2 mais D ao quadrado sobre 2. Simplificando-se, o B dará igual a menos D sobre raiz de 2, mais ou menos raiz quadrada de 3D ao quadrado sobre 2,
sobre 2, certo? E isso aí ficaria o seguinte: b igual a menos d sobre raiz de 2, mais ou menos raiz de 3d sobre raiz de 2. E isso daqui sobre 2, tudo isso. Então o b seria igual a menos d mais ou menos raiz de 3d sobre 2 raiz de 2, fazendo essa simplificação. Mas a gente vai ficar com dois b's. Vamos chamar o b1 e o b2. O b1 é menos d mais raiz de 3d, 2 raiz de 2. Isso aqui é positivo, então serve. Esse b sobre 2, b2 é igual a menos d menos raiz de 3d sobre 2 raiz de 2. Não serve, porque aqui é sempre negativo aqui em cima e uma medida de um retângulo não pode ser negativa. Então o nosso b seria menos d mais raiz de 3d sobre 2 raiz de 2, certo? Mas a gente sabe que a vezes b é igual a d ao quadrado sobre 4, né? Então, a vezes menos d mais 3 raiz de 3d sobre 2 raiz de 2 é igual a d ao quadrado sobre 4, certo? d ao quadrado sobre 4. Então, continuando aqui a resolução, vamos para cá. A que multiplica menos d mais raiz de 3 sobre d sobre 2 raiz de 2 é igual a d ao quadrado sobre 4. Então, tirando-se o d aqui, colocando em evidência, né, vai ficar a vezes d, que multiplica menos 1 mais raiz de 3 sobre 2 raiz de 2, é igual a d ao quadrado sobre 4. Então, ficaria a vezes menos 1 mais raiz de 3 sobre 2 raiz de 2 é igual a d dividido por 4. A partir disso, o a vai multiplicar menos 1 mais raiz de 3. Isso aqui ficaria igual a 2 raiz de 2 vezes d vezes 4, que eu passei isso aqui multiplicando para cá. Bem, então, a, que multiplica menos 1 mais raiz de 3, é igual a raiz de 2 vezes d sobre 4, fazendo essa simplificação aqui. Bem, a partir disso, nós teremos que o a vai valer raiz de 2d sobre 2, que multiplica menos 1 mais raiz de 3. Mas o enunciado pede qual é a razão entre o lado maior e o lado menor. Bem, aqui é só colocar a dividido por b, que é igual aqui a raiz de 2d sobre 2 vezes menos 1 mais raiz de 3, isso tudo sobre menos d mais raiz de 3d sobre 2 raiz de 2. Começando a simplificação, nós teríamos o seguinte, que a sobre b é igual a raiz de 2d sobre 2 vezes menos 1 mais raiz de 3, isso que multiplica invertendo-se 2 raiz de 2 sobre menos d mais raiz de 3d. Então, a dividido por b é igual a raiz de 2d, isso tudo sobre 2, que multiplica menos 1 mais raiz de 3, vezes 2 raiz de 2, colocando-se o d em evidência, né? D que multiplica menos 1 mais raiz de 3. Então, a sobre b é igual a raiz de 2 sobre menos 1 mais raiz de 3, que multiplica raiz de 2 sobre menos 1 mais raiz de 3. A partir disso, você obtém que a sobre b é igual a 2 sobre 1 menos raiz de 3 menos raiz de 3 mais 3, né? Que eu vou ter que multiplicar isso aqui. Isso ficaria, porque eu vou eliminar menos raiz... Eliminar não, isso aqui vai se somar. Menos raiz de 3, menos raiz de 3. E 1 mais 3 daria 4. Então, ficaria 4 menos 2 raiz de 3. E o 2 em cima no numerador. Então, a dividido por b é igual a 2 sobre 2, que multiplica 2 menos raiz de 3 é igual a 1 sobre 2 menos raiz de 3. Isso aqui. Donde a sobre b é igual a 1 sobre 2 menos raiz de 3. Isso é a mesma coisa que 1 sobre 2 menos raiz de 3. Aí eu multiplico por 2 mais raiz de 3 em cima e também aqui embaixo. Perfeito? Isso não vai alterar o resultado, então. Então ficaria a sobre b igual a 2 mais raiz de 3 sobre 4 menos 3. O que implica que a sobre b é igual a 2 mais raiz de 3, que seria a nossa resposta do item E. É uma questão bastante trabalhosa, né? Exige muita atenção e um certo conhecimento. Então, nossa resposta, o item E, portanto. Eu gostaria de pedir que você avaliasse se gostou ou não de nossa videoaula. Caso tenha gostado, por favor, inscreva-se em nosso canal. Até a próxima resolução do Prof. Mate.